Salve, salve nação, Razão Tricolor no ar, chegando para analisar o nosso adversário, entender quem vamos enfrentar, como que ele se comporta, a melhor estratégia para a gente conseguir melhor ler esse jogo de amanhã, sábado, Fortaleza e CSA, válido pelas quartas da Copa do Nordeste. E faremos aqui análise de alguns vídeos para que a gente possa montar o Fortaleza ideal. Tá? Vamos apresentar o CSA e vamos conjecturar como é que a gente pode montar o tricolor de aço. Antes de passar para essas análises, mais uma vez com o meu amigo Alisson Mendes, aqui do Razão Tricolor, analista tricolor, eu te peço, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilhe esse link, compartilhe nos teus grupos de WhatsApp com os teus amigos para a gente poder discutir, para a gente já se preparar para esse cenário aí de decisão e conseguir avançar ali as nossas semifinais, tá bom? Deixa o teu joinha, o teu comentário, fala aí tua expectativa do jogo de amanhã, coloca aqui no chat para a gente ir conversando. Depois da vinheta, então, junto com o Alisson, com os nossos vídeos, com as nossas imagens, as nossas análises. Salve, salve nação, salve, salve Alisson, seja bem-vindo aqui ao Razão Tricolor para mais um quadro do Razão Tática, fazer essa análise, né? Tudo bem, meu amigo? Fala, Yuri, tudo bem, cara? Fala, Nação Tricolor, vamos aqui fazer mais uma análise de adversário, né? Vamos entender como é que vem o CSA, como é que a gente pode fazer, como é que o Fortaleza pode fazer para ter um bom jogo e vamos aí, para esse jogo eu tô ansioso, viu? O jogo é ansioso, jogo importante aí para a sequência da temporada, para a gente continuar nesse crescimento, né? Continuar num resultado bacana, que a gente vem tendo resultados bons e a gente vem crescendo aqui na parte tática, a gente vem crescendo na parte do desempenho, que a gente possa continuar. Isso vai dando confiança, né? Vai enchendo de esperança e dá esperança, dá confiança até para quem está chegando, porque chega num clima positivo. Então, um jogo muito importante, um jogo que a gente tem que ter toda a energia positiva para, se Deus quiser, a gente sair com a vitória, caminhar passos largos, ficar muito próximo já, né, das fases finais aí da Copa do Nordeste e imaginar um cenário melhor para a continuidade da temporada. Alisson, eu vou colocar aqui na tela algumas informações que vão ajudar para que a gente possa entender o que a gente vai enfrentar. O Fortaleza, ele foi o primeiro lugar geral, né? Ele é o primeiro lugar geral hoje com 17 pontos, considerando todos os grupos. Ele tem a segunda melhor defesa. Isso aqui, meus amigos, é um indicativo de alguma coisa, né? Os números, eles precisam ser examinados de maneira a criar inferências, né? A permitir que a gente enxergue alguma coisa. Se o Fortaleza tem a segunda melhor defesa, é porque o sistema tático do Fortaleza hoje é um sistema que oferece mais consistência. E eu acho que isso aqui, Alisson, é muito fruto do esquema do Anderson de jogar com um bloco baixo, né, com as linhas baixas, e colocar volantes mais marcadores, ou pelo menos um volante mais pegador, que é de maneira muito destacada o Jussa, esse jogador, e às vezes o Pablo. Mas eu acho que o jogo para amanhã é jogo aí para o Jussa. Mas eu acho que é fruto disso, né? De mais pegada, linhas mais baixas, com a concentração maior no meio-campo, e deixar um dos laterais quando o outro for. Acho que é mais ou menos por aí, né? Eu já te passo a palavra, mas só para já complementar tudo, o Fortaleza tem um quarto melhor ataque, tem 8 gols. Não é uma quantidade baixíssima de gols, mas a gente tem outros times aí com uma produção maior, mas que às vezes são times desequilibrados, né? O próprio CSA, ele tem um ataque melhor, ele tem 12 gols, Fortaleza tem 8 só. Mas o que adianta você ter 12 gols e você, de repente, CSA teve 11 ou 12 pontos, né? Uma quantidade pequena de pontos. Então, o equilíbrio é tudo no futebol. Isso por si só não adianta. Agora, tem que ter cuidado. O CSA, olha que dado interessante, Alisson. O CSA tem 85% de passes precisos. É primeiro colocado nesse quesito. Segundo lá o Instat, apurado aí pelo Futebolês, os parceiros aí do Futebolês, grande abraço, e apurado lá pelo Instat, que é o programinha que a gente usa também para análise tática. E ele é o primeiro em passes chaves para gol, né?
Então é um time que tem passes precisos e passes chaves para gol. E é o segundo em chances de gol, ou seja, é um time que produz, é um time que cria muito. E pelo que a gente estudou dos jogos, né, Alisson, é um time que tem uma transição rápida, uma transição direta, uma transição vertical. É um time que gosta de ir ao ataque, mas ir com rapidez. Não é negócio de joguinho, de toque de bola para o lado. É um time mais ofensivo, é um time que gosta de atacar e é um time que ataca com contundência, com verticalidade. Então tem que ter muito cuidado. E aí vai minha primeira pergunta aí para você, Alisson. Considerando que é um time que ofensivamente oferece esse risco, pensando em termos de estratégia, será que não é melhor o Fortaleza continuar com o seu bloco baixo, né? E deixar o CSA vir para a gente tentar sair naquela transição, ou até mesmo a organização ofensiva, enfim, para que a gente possa atrair o CSA para esse campo. Eu acho que o CSA não vai vir com tudo, mas atrair um pouco para que possa dar espaço para os extremos, a enfiada pelo meio, aquela movimentação. Na minha opinião, eu queria ouvir a sua, na minha opinião, o Fortaleza deveria manter aquele padrão geral, aquela preponderância, como a gente conversou, né? Porque existem preponderâncias no futebol. Preponderantemente, o Fortaleza manter aquele bloco médio-baixo e pegar o CSA ali um pouco mais desprevenido, a gente ter campo para atacar. Até porque se a gente for marcar lá em cima, pode ser um risco, né, Alisson? Exatamente, Yuri. O CSA é um time que os indicadores, os números já demonstrou bastante, né? E como tu falou muito bem, os números ele meio que confirmam o que a gente consegue ver no campo, né? E aí o CSA é uma equipe que, se você der espaço, se você não tiver uma marcação tão eficiente assim, é uma equipe que acha rapidamente os espaços e cria muitas jogadas, principalmente de gols. E aí esses números me chamam muita atenção, porque o CSA é uma equipe que cria muito, né? E tem muito passes-chaves e muito aproveitamento nos seus passos. Então a gente vê que é uma equipe que sabe o que fazer com a bola, é uma equipe que, quando tem a bola, ela sabe o que fazer. E se você não se defender de forma efetiva, esse time com certeza ele vai te causar problemas. E olhando pelo lado do Fortaleza, a gente consegue ver hoje o Fortaleza, quando ele se mantém em um bloco médio-baixo, quando ele mantém aquele padrão, ele tem muito mais efetividade em seu sistema defensivo do que quando ele vai tentar uma marcação em bloco mais alto. Em alguns momentos a gente conseguiu ver o Fortaleza marcando bem em bloco alto, mas em alguns momentos o padrão mesmo é o Fortaleza defender em bloco mais médio-baixo, e eu acho que assim a gente pode montar um sistema defensivo que pare mesmo o CSA. Não que o Fortaleza vai jogar de forma defensiva, não é isso que a gente está falando. Num jogo de futebol vai ter momentos em que um vai estar com a bola mais que o outro, e quando o CSA tiver nesses momentos, é importante a gente defender um pouco mais baixo, fechar realmente o funil, como a gente chama, e fechar ali o corredor central, não deixar o CSA trocar muitos passos verticais, como eles fazem muito, né? A gente vai já mostrar isso. E aí, quando tiver a bola, a gente tentar jogar nas costas, tentar jogar no espaço que é deixado por eles. Eu acredito que este seja o melhor caminho. É isso, né, Alisson, que faz o Fortaleza ser essa segunda melhor defesa, ser um time consistente, equilibrado. Como tu disse, não é que vai ser um time retrancado, é um time que vai atrair, vai dar a bola, vai atrair o CSA, e aí ele tá bem compacto lá atrás, tem hoje um sistema defensivo sólido, e aí a gente vai poder usar tanto os extremos, o David pela esquerda e o Robson ou o Pikachu pela direita, infiltrações pelo meio, para, atraindo o CSA, conseguir fazer essa transição vertical, que é a transição do Fortaleza também, né? De roubar a bola ali no campo defensivo e sair em velocidade. É isso que o Fortaleza, ele faz. Bom, eu vou colocar aqui, Alisson, o primeiro vídeo. A gente separou alguns vídeos curtos, tá, pessoal? Para a gente poder analisar. O primeiro vídeo é do jogo CSA e Bahia. Foi um jogo que o CSA venceu, tá? CSA venceu o Bahia, e percebam o seguinte, o CSA, aqui o primeiro tempo, estava 0-0 o jogo, 23 minutos, o CSA, com uma marcação um pouco mais arrojada. Yuri, Alisson, vocês acham que o CSA vai vir aqui, vai marcar alto? O CSA, ele tem muita alternância, né, do bloco. Ora ele marca um pouco mais médio-baixo, ora ele sobe ali durante o jogo, e em alguns momentos, sobretudo quando ele joga em casa, ele marca mais alto mesmo. Então,
No Castelão, talvez ele fique um pouco mais comedido. Só que se o Fortaleza tiver com um bloco médio-baixo, ele vai ter que se soltar um pouco mais, né? Por isso que eu falo do Fortaleza atrair um pouco isso para pegar desguarnecido e ser contundente, ser efetivo. O CSA já tem essa tendência, olha só. Ele aqui estava com a marcação um pouco alta, a linha da zaga, né, estava também alta, estava aqui quase no meio campo, nessa jogada específica. E a gente queria destacar que ele joga, ele transita, assim como o Fortaleza, entre um 4-3-3, a gente vê aqui a linha de 4, aí devidamente marcado, a bola vai ser solta aqui no meio, e aí esse jogador aqui, né, esse que é o volante, a gente vê, ó, tinha um 4-3-3, tá, pessoal? Olha a transformação que vai ser, ó. Eu vou voltar a imagem para pedir que vocês acompanhem o seguinte, o time do CSA, ele estava defendendo, tá? Estava posicionado ali num 4-3-3, poderia ser um 4-4-2 também, etc. Mas olha esse lateral esquerdo que está lá em cima, que está ali, perto ali do Sporting Betting, do CSA versus Bahia. Bom, esse lateral, quando o CSA recebe a bola, olha o que vai acontecer com ele. Vamos lá. Soltando aqui. Soltou a bola no meio, tá? Soltou para esse volante aqui que a gente vai já falar dele. Mas deixa eu destacar a situação do lateral. Olha o lateral esquerdo lá subindo. Ó, subindo. E aí, subiu. O que a gente tem aqui? A gente tem um 3, porque o quarto lá subiu, né? Então a gente tem um 3, que ficaram os 3 lá embaixo. Tem um 3 e um 4. É um pouco parecido com o que o Fortaleza faz, só que o Fortaleza faz isso com as linhas mais baixas, e o CSA geralmente um pouco mais alto. Então, é um 3-3-4. E aí, olha a concentração de jogadores aqui. O Fortaleza tem um sistema defensivo compacto. Se ele rouba uma bola dessa aqui, ele consegue fazer uma transição ofensiva, pegando ali uma superioridade numérica, né? Porque o CSA vai estar muito embaixo. E aí a gente vai mostrar daqui a pouco, né, Alisson? Mas a recomposição do CSA... defensiva, ela não é muito boa. A transição defensiva deles é um pouco falha. Então, talvez esse seja aí um caminho. A gente queria mostrar aqui mais ou menos a estruturação tática do CSA. Veja, né, que eles avançam um pouco. E agora eu vou colocar, só um minutinho. Eu vou colocar o outro vídeo aqui para a gente ver novamente essa parte defensiva, como pode ser o caminho. Aqui é o jogo contra o Ceará. O CSA estava aqui dentro do seu perfil de marcação aí num 4-4-2, né? Que é o perfil de marcação normal, né, Alisson? Exatamente. O jogo estava 1-0 já, o CSA marcando alto. Aí as duas linhas de 4. Isso. E aí, nesse jogo aqui contra o Ceará, a gente pode ver que mesmo o jogo fora de casa, eles perdem de 1-0, como eles queriam aí o placar, né, o empate, eles subiam um pouco mais os seus blocos. Mas a gente pode ver que é uma equipe que dá espaço entre as linhas, eles dão espaço na amplitude, né, principalmente. Quando você tem dois jogadores bem abertos, eles, como o bloco é muito compacto, eles acabam deixando espaço. E aí, devido às perseguições nos setores onde o jogador tem que marcar, eles acabam se movimentando muito nas linhas e deixando muito espaço às suas costas. Olha a quantidade de espaço, né, Alisson, aqui no meio campo, olha só, cara. Esse jogador aqui do Ceará que está próximo à meia-lua, ele poderia aqui avançar e receberia uma bola com o campo aberto, né? Isso aqui é o sonho do Matheus Vargas, viu? Exatamente, cara. E aí o espaço nas costas do volante, né? Primeiro, o espaço entre um jogador e outro da mesma linha é muito grande, né? E aí você acaba deixando espaço entre a linha, na mesma linha. E o espaço entre as duas linhas, ela também acaba sendo grande por causa disso. E aí quando você tem um jogador que tem essa capacidade de jogar ali entre linhas, de observar bem o espaço nas costas dos volantes, pode ser um caminho também, cara. É isso aí. Aqui um jogo contra o Santa Cruz, né, Alisson? Isso. Fala aí pra gente, destaca pra gente aqui o que a gente vai poder perceber desse jogo aqui. Pronto. Aí o jogo contra o Santa Cruz, fora de casa, né? A gente pode ver a organização ofensiva saindo desde trás do goleiro, com a linha de 4, mantida ainda, e o primeiro volante sempre ajudando na saída. E aí, o que é interessante, eles mantêm a linha de 4, e eles, quando a bola sai daí, quando ela avança um pouco mais, aí sim o lateral ele tem um pouco mais de liberdade para se mandar, mas enquanto não, eles ajudam na saída.
E uma coisa para a gente destacar nesse lance aí também é a participação desse primeiro volante, né? O Giovani, se não me engano o nome dele, né, Yuri? E Giovani, esse cara aqui, ó, esse cara que tá no meio campo aqui, pessoal, ele apareceu lá naquele primeiro vídeo que eu disse que a gente ia falar dele, né? Aproveita e emenda isso aqui, ele vai receber essa bola aqui, né, Alisson? E isso. A gente até comentava que, analisando, ele tem uma certa semelhança com o Felipe, né? Exatamente, por muito ter essa qualidade de passe, né? Ele é um jogador que tem capacidade de dar um pau, olha, em 2 toques em 2 toques ele consegue colocar o seu time lá no último terço do campo, né? Lá na zona de finalização. E aí, quando tu tem um jogador desse com essa qualidade, tu não pode deixar ele jogar assim, ó, que ele tá jogando nesse vídeo, com liberdade. Você tem que ter sempre ali um jogador pressionando ele para que ou ele atrase as suas ações, não consiga esse passe tão vertical, ou você conseguir uma roubada de bola. Mas deixar ele livre, a gente não pode, porque ele é um jogador que tem qualidade. E aí a gente vê que se manteve o padrão, né? O CSA mantendo 2 jogadores bem abertos, como tu tinha mostrado no outro vídeo, né? Para ter amplitude, para ter essa abertura aí no campo, para atrair o adversário mesmo, abrir a defesa, a ideia é essa. E os 2 meio-campos chegando de trás. E aí a gente tem 5 jogadores chegando no último terço, né? Naquele lance a gente viu um 3-3-4, que a gente tá vendo um 4-3-3 mesmo, porque fica o primeiro volante fez o passe, não dá para ver ele no vídeo, mas tem os 2 meios mais centralizados, 2 atacantes bem abertos e um centroavante. E aí ele tem um centroavante perigoso, né, o Alisson? Aqui quem dominou a bola foi o meu xará, foi o Yuri, nesse lance específico, ele roubou a bola ali, e aí cruzou, e aí o Della Torre, jogador que merece cuidado, né, que inspira cuidado, mas que vai estar ali muito bem guardado ali. O Quinteiro ele tem que ter cuidado com o jogo aéreo ali Exatamente. Né? Que é uma coisa perigosa, é um jogador perigoso no jogo aéreo, mas a gente deve, né, na minha concepção, assim, eu não sei o que tu pensa, mas pensando, a gente vai falar daqui a pouco com mais calma, mas pensando no Anderson Moreira, é bem provável que ele escale o Wanderson, né? E o Wanderson tem um jogo aéreo bom. Então, assim, seria o cara para ficar ali marcando um pouco mais atento a esse jogo aéreo do Della Torre. Eu gosto mais do João Paulo, mas a gente fala isso daqui a pouco. Vou colocar o outro vídeo aqui, Alisson, que você separou. Isso aqui é do CSA. Esse vídeo, Alisson, ele vai mostrar bem a fragilidade a fragilidade defensiva do CSA, né? A fragilidade nas transições defensivas. Vejam só, meus amigos, o CSA estava com a bola, tá? Mas olha como é um time muito espaçado, um time... Ele estava aqui, né, nesse momento, numa situação ainda de 0-0. Olha só, o CSA, percebam o seguinte, percebam como ele gosta de fazer o passe vertical, né? As transições verticais, como a gente estava falando. O passe era uma tentativa de achar, eu esqueci qual que é, acho que era o Marco Túlio, não lembro bem agora, mas tentou achar na vertical esse jogador, a bola foi interceptada, por isso que o meio-campo do Fortaleza tem que estar ali com uma pegada boa. A bola foi interceptada, aí olha o espaço, né, Alisson? Olha o espaço que o tal do Gonçalves lá recebeu essa bola aqui. E o pior de tudo, ele recebe com espaço e a marcação ali ela vai voltando, vai recompondo gradualmente, assim, né? Vai olhando... deixa o cara avançar, ele não pode também ir porque o Kleber tá ali, aí pronto, o cara acertou o chute, mas que liberdade, né, Alisson? Exatamente, Yuri, e aí a gente consegue observar que o time ele tem fragilidades em todo o seu sistema defensivo, seja na transição defensiva, seja na organização. O outro vídeo que eu mostrei era de organização, o time estava organizado para defender e mesmo assim a equipe rival conseguiu achar os espaços. Nesse lance, é um lance de transição, e aqui a gente vê o time dando mais espaço ainda. Tu citou muito bem. O Mendonça, ele recebe a bola no meio campo, já tem espaço, aquele espaço que a gente tinha visto lá no outro vídeo, ele se mantém aqui, né? E aí, quando ele recebe a bola, ele não é pressionado em nenhum momento, e na medida que ele vai progredindo, ele vai avançando, ele ainda assim consegue ir sem uma certa pressão. E se a gente for observar aqui, o CSA ele tinha uma superioridade numérica, né? Aqui, se a gente for traçar um círculo aqui ao redor da bola, né? Tem um 4 contra 2, ou 4 contra 3, né? Se a gente for contar com aquele ali. Ou seja, era uma superioridade numérica. E aí o time ele não faz nenhuma pressão, o jogador avança, e aí quando ele chuta, já não tem mais tempo a defesa fazer nada. E isso aqui esse jogador...
esse jogador que está marcando o Kleber, Alisson, até entendo que ele tenha ficado, porque senão depois ele poderia ir receber uma bola nas costas, ele não sabe se o lateral iria dar condição, etc. Agora, esse lateral aqui, ele não tinha ninguém para marcar, né? E ele acabou ficando olhando, o volante chegou um pouco atrasado, enfim, é uma bobeira, né? Exatamente, e o volante chegou atrasado, como tu bem disse, mas dava para ele ter apressado um pouquinho os passos, né? Como a gente fala no popular, dava para ele ter tentado dar uma chegada a mais. Se não esse é um detalhe importante, esse é um detalhe importante, você está falando do volante. Esse volante do CSA, que é parecido com o Felipe, eu queria já destacar isso aqui, esse volante do CSA que é parecido com o Felipe, ele é um volante que tem uma categoria, ele joga de cabeça erguida como o Felipe, né, joga de terno, ele tem um bom passe vertical, tem uma visão de jogo boa, mas ele não é tão bom na marcação, a marcação dele é um pouco frouxa lá, o Giovani, e aí ele joga como o primeiro volante, essa é a diferença do Fortaleza. O Fortaleza, no 4-2-4 do Ceni, ele tinha o Felipe e o Juninho, que são volantes que têm bons passes, mas não tem uma marcação tão grande. E aí o Fortaleza, depois, com o tempo, foi ficando vulnerável ali nessa área de volância. E o CSA tem como primeiro volante ali, para buscar a bola, o 5. O Giovani, que tem um bom passe, mas não marca tão bem. Então ali é a vulnerabilidade para explorar. Ainda tem outro detalhe, que a gente mostrou naquele vídeo, o lateral esquerdo subindo, né? O lateral esquerdo do CSA sobe muito, certo? E como ele sobe muito, o CSA acaba ficando frágil defensivamente, porque o lateral esquerdo, Vitor Costa, sobe demais, o primeiro volante não é tão bom marcador, então quando ele perde a bola no ataque, se o time fizer a transição ofensiva rápida, Matheus Vargas enfiar uma bola ali para o David, a chance de pegar o CSA desguarnecido é muito grande, então acho que esse é o caminho mesmo, né? Sim. Porque o CSA, eu concordo contigo, como tu falou no começo, que achava que o CSA vinha para defender num bloco realmente mais baixo, eu concordo. Mas nos momentos em que o CSA tem a bola, ele não consegue, cara. Ele vai se mandar para o ataque. E aí é a hora do Fortaleza roubar a bola e já ligar essa transição rápida para achar os espaços, porque os espaços vão ter. Aí mais uma vez a transição, né? Mais uma vez aí, comenta esse aqui pra gente. Mais uma vez a transição, e aí ele perde a bola de novo na altura do meio campo, né? E o time vai progredindo, na medida que o time vai progredindo, a pressão ela demorada muito para chegar, e aí rapidamente o time consegue chegar no ataque, o jogador chuta até com certa liberdade também, apesar de estar ali cercado por alguns jogadores, né? A transição ela é muito lenta, ela não é, eles tentam fazer uma recomposição, né? A gente viu que nos dois lances eles não fazem uma pressão pós-perda, como a gente tinha conversado aqui, né, Yuri? Mas, sim, de qualquer forma, ainda é muito lento, né? Se a gente for comparar com a do Fortaleza, cara, a do Fortaleza faz bem mais rápido. E aí eles também não pressionam rapidamente após perder a bola, mas tentam voltar, e aí essa volta é muito lenta, talvez pelas características dos jogadores, como eu te falei, ó, o lateral esquerdo já estava se preparando aqui para avançar, e aí quando ele perde a bola, para ele voltar também é um espaço muito grande. O primeiro volante também, ele não consegue fazer essa recomposição tão rápida quanto deveria. E aí o time, quando ele é rápido nessa transição, ele consegue achar espaço, consegue ter até uma certa liberdade, que eu confesso que eu fiquei até surpreso. Exatamente, meu amigo. Cara, esse lance aqui, o jogador do CSA tá com a bola, né? Mais uma vez, assim, tudo muito espaçado, o jogador tá com a bola, ele dá bobeira, perde, aí se solta aqui, o cara tava com muito espaço, a área fica ali, o zagueiro central marcando um pouco frouxo também, a bola sobra, enfim, espaço, né? Não tem assim uma marcação tão firme, tão rígida, de modo que eu acho que o caminho realmente é esse. Então, pessoal, assim, em resumo, considerando um CSA muito ofensivo, um CSA que se expõe, que tem essas vulnerabilidades na parte defensiva, tem uma recomposição lenta, eu acho que o caminho é pegar esse CSA desguarnecido, né? Dar um pouquinho a bola, chamar um pouco para a gente poder pegar desguarnecido, porque se a gente tiver com um bloco médio-baixo, o CSA pode até tentar penetrar, que o Fortaleza tem demonstrado que é difícil a penetração quando a gente está com esse bloco médio-baixo. E aí, o CSA não consegue penetrar, e por outro lado, quando a gente chamar o CSA para cá, ele vai estar espaçado. E é o que a gente precisa ali com o David na correria para receber do Matheus Vargas ou para receber do Robson, que tem se destacado com seus passes, para receber, quem sabe, vamos falar agora da escalação do Fortaleza, vou colocar na tela, para receber, quem sabe, do Felipe, né, que pode achar esses passes pelo meio importantes. O próprio Quinteiro acha muito bem passes ali pelos meios, pelo meio, pelas diagonais.
Enfim, o próprio Wellington Paulista saindo da área para trazer a marcação, abriu espaço para o David. Talvez o caminho seja por aí, né? Deixa eu colocar aqui na tela, Alisson, que a gente já comenta também essa possível escalação aqui do Fortaleza, está no próximo slide. Vamos lá. Felipe Alves, né? Ele vai jogar. Aqui, Alisson, eu queria conversar contigo o seguinte, me parece que aqui eu acho que, assim, Daniel Guedes talvez pudesse ser até o titular, né? O que tu acha? Concordo contigo. Eu acho que o Daniel Guedes está no momento melhor que o Tinga, ele vem jogando melhor. E aí a gente pode ter aí o Daniel Guedes jogando também nessa partida de amanhã, né? O Tinga, nas últimas partidas que o Tinga jogou, cara, eu achei o Tinga muito abaixo, eu acho que tu vai concordar comigo. O Tinga muito abaixo, e por outro lado, o Daniel Guedes, quando entra, ele sempre está entrando muito bem. Então, eu iria de Daniel Guedes. Eu também iria de Daniel Guedes, e o Daniel Guedes, ele tem cumprido aquela função tática muito importante, né, Alisson? De fazer aquele 3-3-4 quando o Fortaleza precisa atacar. Então, assim, o Fortaleza com o Daniel Guedes tem um jogador ali muito consciente nessa estruturação. Quando a gente fala de 3-3-4, só para ilustrar aqui para o pessoal não ficar assim, né, muito, digamos, muito da teoria, eu vou colocar aqui a imagem de como é que seria esse 3-3-4. Já coloquei em outros vídeos, mas não custa a gente reforçar aqui para o pessoal. Vamos lá. Olha só, o 3-3-4 do Fortaleza atacando é o seguinte, ele vai ter aqui um zagueiro, né? O Quinteiro tá por aqui, tá aqui o outro zagueiro, o Wanderson. Na verdade, aqui era o Paulão, que foi na Série A, tá? E aqui o Bruno Melo. Sim. Só que quando o Carlinhos tá jogando, geralmente o Carlinhos passa mais. Então o Carlinhos vem para cá e esse zagueiro vem pro lado esquerdo, o Quinteiro vem para cá e o Daniel Guedes assume esse lugar. É o que tem acontecido muito, né, Alisson? A gente tem tido aqui Daniel Guedes, tem tido Quinteiro e tem tido o Wanderson ou o João Paulo. Na verdade, o João Paulo foi expulso. Então, assim, por mais que eu diga que eu prefiro o João Paulo não poderia jogar. Então, vai ser provavelmente ali o Wanderson. Daniel Guedes, Quinteiro e Wanderson. E o Daniel Guedes, ele tem feito muito bem essa estruturação de observar quando o Carlinhos está passando, o Carlinhos bem enfiado, quase que como um extremo mesmo, alternando posição, fazendo o chamado overlapping. E, enfim, acho que seria mais ou menos com o Daniel Guedes mesmo. Deixa eu voltar para a escalação, para a gente poder continuar. Quinteiro e Wanderson, acho que vai ser isso mesmo, né? Não tem muito segredo. O Carlinhos está no momento excelente, acho que vai ser Carlinhos. Está indo bem ofensiva e defensivamente, como eu disse até no pós-jogo aí do último jogo. Parece que o Carlinhos pensou assim, rapaz, estão falando tanto de contratar um lateral esquerdo, eu vou mostrar que eu tenho condição, vou mostrar que essa aqui é minha, botou embaixo do braço e ligou o turbo. Foi mais ou menos isso. E aqui na volância, cara, que é minha dúvida, sabe? Eu acho que o Jussa é importante ali pela marcação, o Ederson tem uma marcação forte, mas se o Felipe puder jogar, cara, eu acho que seria importante, hein? O que tu acha, Alisson? Cara, concordo plenamente. Eu acho que esse é um jogo pro Felipe. Principalmente vendo aí o CSA, né? Vendo que o CSA tem problemas aí defensivos, que o CSA é um time que dá espaço ali na zona do meio campo. Então você ter esse jogador que tem essa qualidade de passe, esse passe vertical que a gente já cansou de falar aqui, né, Yuri? Do Felipe. Então, por mais que o Edson esteja numa boa fase e tudo, eu concordo. Acho que ele vem jogando muito bem aí quando entrou, mas eu acho que isso é um jogo pro Felipe. O Jussa, cara, não tem nem como tirar ele hoje dessa equipe, porque ele tem dado muita sustentação ali pro Carlinhos, né? O Carlinhos, como tu falou muito bem, o Carlinhos tem tido essa liberdade pro ataque, e aí quando o time perde a bola, o Jussa geralmente está lá fazendo essa cobertura e fazendo muito bem, como ele já sabe fazer. Então, para você dar essa sustentação pelo lado esquerdo, para o Carlinhos avançar um pouco mais, para fazer aquela dobradinha com o David, para ajudar ali no ataque, o Jussa ele tem que jogar. Por outro lado, o Felipe também eu acho que é um cara fundamental para esse jogo, para ter essa qualidade mais no passe, saída de bola um pouco mais qualificada, e aí a gente criar espaço aí na defesa do CSA. Perfeito, meu amigo. Acho que é isso mesmo. Gosto aí do Ederson, mas para conseguir ter uma pegada, até pela característica do CSA, eu iria de Jussa e Felipe.
Não descarto Jussa e Ederson, mas eu iria Jussa e Felipe. E Matheus Vargas, né? Acho que Matheus Vargas aí mostrou que é o jogador mais completo aqui para essa meia. É um jogador que tem a ultrapassagem, faz a infiltração pelas costas dos volantes. É um jogador que tem capacidade de finalização, que tem um bom passe que pode desarmar, né? E o bom passe pode vir tanto do Felipe como pode vir do Matheus Vargas, aquele passe que quebra a marcação, clareia espaços até contra um adversário que dá muito espaço, que é o CSA. E aí, cara, aqui não tem segredo em relação a David. Acho que ele vai de Wellington Paulista. Poderia ser o Robson centralizado? Poderia, mas eu acho que ele vai de Wellington Paulista, jogo decisivo, a experiência dele. O Wellington Paulista vem evoluindo, vem melhorando, porque ele teve muita dificuldade no início de ficar saindo da área, né? O Wellington Paulista está se redescobrindo e tendo uma importância aí. E aí na direita, minha dúvida, se ele vai de Robson ou Pikachu. Mas eu ainda acredito que ele vai de Robson para esse jogo, embora o Pikachu seja muito importante, embora eu acho que o Pikachu venha a ser titular no decorrer da temporada pelo extremo direito. Eu acho que nesse momento o Robson está aí com mais minutagem, está um pouco mais habituado. Eu acho que ele vai de Robson e o Pikachu no segundo tempo entraria. O que tu acha? Também acho, concordo. E assim, o Robson, apesar da gente estar com essa curiosidade de ver ele aí centralizado, né, ver ele no lugar do Wellington Paulista, ele tem feito bem a função, né? Ele tem feito bem a função, ele tem tá recompondo aí no sistema defensivo muito bem, fazendo a linha de quadro. Quando o Fortaleza tem a bola, ele não é esse jogador, esse extremo de habilidade, de 1 para 1, de velocidade, não é. Mas também ele é um jogador que tem muita habilidade, né, com a bola. Ele tem ali um bom passe, ele tem boa capacidade de infiltração. Então, assim, apesar dele não ser o extremo que a gente gostaria de ver, né, de partir para cima, de 1 para 1, de drible e tudo mais, mas ele tem cumprido bem, ele tem jogado bem, pelo menos ao meu ponto de vista, e tem ajudado muito ele no ataque com seus passes, seus cruzamentos, e eu acho que ele ainda tem vaga aí nesse time. O Pikachu fica para o segundo tempo. Eu acho que também, até para você ter uma boa variação, né? Quando for fazer substituição, trocar um jogador por outro que tenha característica diferente, isso também é importante. É isso, cara. Eu acho que ele tem ido muito bem nos passes, uma característica que a gente não conhecia tanto, mas tem mostrado aí uma qualidade de passe muito boa. E ele tem, como tu disseste bem, ele tem feito a recomposição muito bem. O Robson marcando velocistas e ganhando, cara, na disputa, nessa recomposição, ocupando bem aqueles espaços ali na transição defensiva, que tem sido muito importante. É uma coisa que não aparece muito para o torcedor quando a gente vê o jogo ali pela TV, no calor da emoção, mas que ele tem feito ali com muita perfeição. Então, acho que o Robson iria, né? E ele andou perdendo uns golzinhos aí que até impressionaram, mas a gente precisa, né, lembrar que nessa função de extremo, o desgaste é extremamente acentuado. O extremo, poxa, o cara tem que estar lá e tem que voltar a fazer a recomposição com velocidade, porque se fizer lento, acontece isso que tem acontecido com o CSA. E digamos que a melhor defesa do Fortaleza não é só por conta de zagueiro e volante, pela recomposição dos extremos também, que muitas vezes não aparece. E o Robson recompõe na direita muito melhor, né? Do que a esquerda. Com certeza. E aí até para ajudar, né, também pelo lado esquerdo, por exemplo, quando o David demora um pouco a voltar, e se o Robson também demorasse, aí era muito mais espaço que o adversário ia ter, mas aí ele tá conseguindo recompor muito bem. E tu falou muito bem, cara, quando você vai falar de um sistema defensivo sólido, bom, não é só zagueiro, lateral, volante e goleiro, né? Tem todo um esquema tático ali para isso, tem todo um mecanismo que começa desde os atacantes, né, até ali os defensores. E o Fortaleza tem se dado muito bem nisso justamente por causa disso, né? O comprometimento dos atletas está sendo muito bom. A gente tem visto realmente o Fortaleza se esforçando quando não tem a bola, os jogadores voltando de forma muito rápida, fazendo essa transição de defensiva muito rápida, e isso tudo é muito mérito. Queria só fazer um comentário aqui sobre a defesa do Fortaleza, Yuri, porque realmente é um ponto interessante que a gente precisa falar. O Fortaleza só sofreu 4 gols nessa Copa do Nordeste, aí uma das melhores defesas, como a gente falou no começo, e isso quer dizer, isso significa muito trabalho, né, cara? Isso não é uma sorte, uma coisa que cai do céu. Até porque a gente viu Fortaleza, quando tentou, em 2020, fazer esse tipo de marcação também com o treinador Rogério Ceni, esse bloco mais baixo, né, médio mais baixo, a gente também teve uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro. Enfim,
E aí, quando sai, trocou o técnico, né, eles tentaram dar essa mudada aí, o Fortaleza começou a tomar muito gol. E agora o Enzo também, de forma inteligente, ele, opa, não, vamos voltar aqui, vamos fazer aqui parecido com o que a gente fazia antes, porque é assim que a gente sabe fazer de melhor. E aí o Fortaleza tem se dado muito bem nisso. Tem sido uma equipe muito equilibrada, isso é muito importante. Não adianta você ser só bom no ataque e ruim na defesa. Também não adianta ser só bom na defesa e não ter um ataque tão produtivo assim. E a gente tem visto o Fortaleza equilibrado tanto no sistema defensivo quanto ofensivo, e isso aí é muito interessante. Exatamente, cara. E, assim, eu falei dessa questão da recomposição do Robson porque o cara gasta energia, assim, acentuadíssima, velho. E aí, quando ele chega lá na frente, a capacidade de conclusão, ela tá um pouco minada, porque o cara se desgastou demais lá atrás. A gente precisa dar um pouco de desconto quando ele atua nessa função de extremo. E como você disse, o David, ele já tem uma recomposição um pouco mais complicada, porque é um cara mesmo de perigo lá na frente e tudo. Eu acho que tem que concentrar o David mais naquele campo, que ele vai oferecer um risco muito acentuado mesmo, né? Um cara explosivo, que oferece risco a todo momento. E aí, o volante que vai fazer a cobertura, ele não vai conseguir fazer a cobertura dos dois lados, né? Se a gente tiver Felipe sai um pouco mais para o jogo. O Jussa, que é um cara que tem mais marcação, ele acaba fazendo muita cobertura pelo lado esquerdo, porque no lado esquerdo tem o David que recompõe menos e tem até o Carlinhos que sobe mais também. Então o Jussa fica com a predominância maior naquele lado do campo. E aí por isso, né, que a gente queria destacar essa questão aí em relação ao Robson, para que não fique assim injusto, né, de olhar só o que o cara está produzindo ofensivamente. Se a gente fosse olhar só ofensivamente, poderia ficar com uma impressão ruim mesmo. Pessoal, era isso que a gente queria mostrar. Colocando aqui na tela só uma última coisa, quando a gente fala, só para ficar bem claro, a gente já tratou disso também, mas é importante sempre trazer esses conceitos. Quando a gente fala aqui de marcar bloco baixo, né, pessoal, a gente está falando aqui, ó, isso aqui é um bloco baixo, os jogadores aqui. O Fortaleza, ele marca um bloco baixo ou um bloco médio? Ele marca um bloco médio-baixo, porque a gente vê o meia, que pode ser o Matheus Vargas hoje, deve ser, né, amanhã, perdão, e o WP aqui pelo meio campo, esperando aqui a marcação, né? Então marca um bloco médio-baixo. Tem times que fazem uma marcação mais alta. E aí, quando você faz uma marcação mais alta, se você roubar a bola aqui, ótimo, você está muito perto do gol. Você pode ser letal. Agora, se você concentra os jogadores por aqui, você facilita muito infiltrações em profundidade. Se tiver qualidade no meio-campo para distribuir essas bolas, e também tiver jogador de velocidade para fazer infiltração, você está dando muito espaço para o adversário. Um adversário com qualidade, um adversário com velocidade, ele pode ser letal quando você marca com essas linhas mais altas. Por isso que geralmente quem marca mais alto também está sujeito a levar mais gol. Fortaleza tem se estruturado com um pouco mais baixo. Pessoal, era isso. Eu queria deixar um recado. Nós teremos hoje à noite ainda, tá? Sexta-feira, 16 de abril, teremos aqui um pré-jogo, confabulando um pouco mais, conversando um pouco mais, um pré-jogo com o Marquinhos da equipe Mosaico, com o Danilo e com o Adelmo Muniz. O Adelmo Muniz é um torcedor de CSA aí, de mídia alternativa, que é muito famosa lá por Alagoas, o CSA Povão, e ele vem trazer mais algumas informações aqui sobre o CSA, para a gente discutir, já entrar nesse clima, e, enfim, criar essa atmosfera, essa vibe positiva. E também, Alisson, vai ter a participação do Alessandro Fontinelli. Eu queria que você, até como analista aí de muita qualidade, depois você observasse os comentários de hoje à noite do Alessandro Fontinelli. É um dos torcedores do Fortaleza que mais entende de futebol que eu conheço. Vocês vão ver, o cara é muito fera também. E um bate-bola depois, vou marcar depois um bate-bola dele com você também aqui comigo, Alisson, que é um cara que vai contribuir muito aí. Muitas análises legais. Alisson, obrigado. Te passar a palavra aí para mandar um abraço, se despedir e considerações. Eu que agradeço, cara. É muito bom aqui, mais uma vez, estar participando aqui do nosso quadro Razão Tática, né? Muito legal. A gente está trazendo essa visão tática para o torcedor. Muita gente gosta, mas pouca gente tem acesso. E aí, esse trabalho eu acho muito interessante de se fazer. Para a gente sair um pouco assim do óbvio, né? Do sempre falar a mesma coisa, a gente falar aí da parte mais técnica do futebol. Cara, quando você entende essa parte tática, você até vê o jogo de uma maneira diferente. Você vê assim,
Caramba, que massa, olha esse movimento, o jogo fica até... Porque senão, se você não entende a parte tática, o jogo tá um pouco truncado, fica um pouco sem graça para quem tá vendo. Mas quando você começa a entender o que tá acontecendo, você é uma parte integrante do espetáculo. Isso ajuda muito, sabe? A ser protagonista. Aí você consegue enxergar o jogo de outra forma, né? Com outro olhar. Isso é muito legal mesmo. E agradecer, cara, o espaço aqui. A gente sempre tá aparecendo por aqui com análise tática. Isso é muito bom. E aí, falando sobre o jogo de amanhã, eu tô bem ansioso realmente para esse jogo, apesar de ser um jogo aí que realmente eu acho que vai ter muitas emoções por ser um mata, né? Não é nem mata-mata, é só um mata, jogo único, empatou, é pênalti, enfim. Mas eu espero aí que o Fortaleza jogue bem, consiga explorar as vulnerabilidades do CSA que a gente mostrou aqui, que com certeza eles já sabem também, e a gente consiga sair vitorioso desse jogo de amanhã, que isso é muito importante para a continuidade da temporada e também olhando aí para esse título da Copa do Nordeste que a gente quer muito, né? Show de bola, meu amigo. Pessoal, obrigado. Tamo junto aí também de noite. Amanhã tem um jogo muito importante para nossa continuidade. Tem um pós-jogo depois do jogo, para a gente aí também comentar, passar as impressões e, com a graça de Deus, se Deus quiser, comemorar também, tá bom? Bora Leão, bora Razão, com muita paixão, com muita emoção. Valeu, galera. Até mais. Tamo junto.